Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Olhando para essa questão, que é a questão 10 da FUVEST 2018, a gente já se depara com um circuitinho. Nesse circuitinho, a gente tem uma bateria, uma fonte de energia elétrica. Ligado a essa bateria, a gente tem um resistor, que a gente identifica como esse zigue-zaguezinho aí, tá bem na sequência, aí tem do positivo da bateria, já vai para esse resistor. E aí, desse resistor, a gente desce para um outro elemento do circuito, que tem um L desenhado do lado, então a gente suspeita que seja uma lâmpada, alguma coisa assim, caso vocês não conheçam o símbolo é de um LED, né, mas vamos fingir que a gente não conhece. Então a gente suspeita que é uma lâmpada. E tudo isso está na mesma linha, né? Na mesma reta aí do circuito. Não necessariamente na mesma reta, literalmente, mas não tem nenhuma divisão nesse fio. Então, esses 3 elementos do nosso circuito estão associados em série. E a gente percebe que dessa lâmpada volta lá pro negativo da bateria e fecha o circuito. A gente tem um circuito bem simplesinho, com 2 únicos elementos além da própria bateria. Ok, então vamos lá. A gente já percebeu que é uma questão de eletrodinâmica, diferente da questão anterior, que era uma questão de eletrostática. Quando a gente fala em eletrodinâmica, é importante a gente pensar que tipo de associação a gente tem entre os elementos. A gente já pensou que é uma associação em série. A gente também pode pensar, de maneira útil, as 2 fórmulas principais que a gente tem para a eletrodinâmica, que são URI, que é a primeira lei de Ohm, e π, que é a potência relacionada com o resto das coisas aí, com corrente elétrica, etc. A gente sempre usa URI e π. E talvez seja interessante lembrar que quando eles estão associados em série, que é o caso desse, os elementos do nosso circuito vão ter uma coisa em comum, que é o valor da corrente elétrica. Se eles estivessem associados em paralelo, quer dizer, se a gente tivesse uma separação entre os fios, né, o fio se separando em mais de uma parte, uma bifurcação, trifurcação, sei lá, o fio se separando em quantas partes forem, essas partes que estão divididas, elas estariam associadas em paralelo, e o que elas teriam em comum seria a diferença de potencial e não a corrente. Mas a gente não tem esse caso aqui, a gente tem todo mundo em série, então todo mundo vai ter a mesma corrente. Então a gente vai ler o exercício já pensando o que a gente vai ter que calcular e o que a gente vai ter que usar para calcular. Já aviso que é um exercício lindíssimo, eu super colocaria ele numa prova, caso você seja meu aluno presencialmente e você esteja assistindo esse vídeo procurando possíveis exercícios para eu colocar em prova. Esse exercício é bem alta chance de estar numa prova sua. Então vamos lá. Questão 10 fala o seguinte. Atualmente são usados LEDs na iluminação doméstica. Ele fala o que significa a sigla LED. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Por isso que o simbolinho dele é esse daqui, né? Mas tudo bem, não importa em nada nesse exercício. Ele fala, agora vem a parte importante do exercício. Na figura, há um circuito de alimentação de um LED de 8 watts. Então, a gente sabe que esse LED, vamos anotar aqui, watt é a unidade de medida de potência. Então, a gente sabe a potência do LED, 8 watts. Que opera com 4 volts. Então, o LED tem uma DDP, um U, de 4 volts. E ele está sendo alimentado por uma fonte. Então, a bateria tem uma DDP de 6 volts. Como é que a gente sabe que é a DDP? Porque está em volt, a unidade de medida. Lembra que quem é meu aluno sabe que eu falo o tempo inteiro que vocês precisam saber as unidades de medida das coisas? Ele não disse a diferença de potencial é D. Ele disse alimentado por 6 volts. Então, volt já automaticamente tem que vir na nossa cabeça. É a unidade de medida de diferença de potencial, é a unidade de medida de tensão elétrica. Tensão elétrica a gente representa pela letra U. Então, o que a gente tem que pensar aqui? A bateria está fornecendo 6 volts para o nosso circuito. O que a gente sabe sobre esses 6 volts? 4 volts foram para o LED. Ok, mas tinha 6. Se 4 foram para o LED, para onde foram os outros 2? Para o outro elemento que sobrou no nosso circuito, que é o resistor. Então, a gente sabe que esse resistor tem uma DDP de 2 volts. Porque eles estão em série, então cada um vai ficar com uma parte da diferença de potencial. Ficar entre muitas aspas, tá? É só para a gente imaginar. Ok, já pensamos em tudo que o exercício falou pra gente. Aí vem a pergunta. O valor da resistência do resistor, R em ohms, necessário para que o LED opere com seus valores nominais, então para o LED funcionar com esses valores que ele falou no enunciado, é aproximadamente, então o que a gente quer descobrir é o valor do R do resistor, o valor da resistência do resistor. Se a gente já descobriu a DDP, o que falta para a gente descobrir o R? Então, para o resistor, o que a gente vai ter que fazer é usar a primeira lei de Ohm, U igual R vezes I. O U a gente já sabe que é 2, o R a gente quer descobrir. Se a gente souber o valor do I, nosso problema está resolvido. Mas a gente não sabe o valor do I. Então não dá pra gente resolver de cara, porque não tem como a gente resolver uma equação que tenha 2 letras, né? O que a gente vai ter que fazer então? Vamos pensar no LED. E o que a gente sabe sobre o LED? A gente sabe que a potência dele é 8 watts
e a DDP dele é 4 volts. Então, a gente consegue descobrir a corrente que passa pelo LED. Como o resistor e o LED estão em série, a corrente nos dois vai ser a mesma. Então, se a gente descobrir a corrente do LED, a gente sabe a corrente do resistor. Como a gente vai descobrir a corrente do LED? A gente tem P, a gente tem U e a gente quer o I. Então, é só fazer PIU. Potência igual corrente vezes a DDP. A potência é 8, a corrente a gente não sabe, e a DDP é 4. 4 vezes quanto que dá 8? 2. Então, a corrente é igual a 2 ampere, a unidade de medida de corrente. Aí, de novo, como eles estão em série, vou anotar aqui, série, a corrente vai ser a mesma, então aqui também vai ser 2. 2 vezes quanto que dá 2? 1. Então, a resistência é 1 ohm. Olha que fofo. Essa é a nossa resposta. E já marcamos aqui a alternativa. Letra A. Olha que exercício bonitinho. Fiz em 5 minutos. Muito bem. É isso aí, gente. Então, mais uma vez, um exercício que a gente faria rapidinho aqui. Eu fiz em 5 minutos porque fiquei explicando um monte de outras coisas que a gente pensaria automaticamente na hora da prova. Então, seria mais um exercício em que a gente economizaria tempo em relação aos mais demoradinhos. Aí, o próximo é um mais demoradinho. Mas ele é divertido, assim. Ele é tranquilo. Mas talvez ele seja um pouquinho trabalhoso nas contas. Então, se você quer fazer mais um exercício divertido, não perca. Se inscreva no canal e continue acompanhando. Nosso próximo exercício é o último exercício da FUVEST de 2018. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.